Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. São 9h28 e sim, agora é a hora da nossa entrevista do dia. E hoje nós temos a alegria de receber aqui na Rádio Rosário mais uma vez a Gabriela De Villa, ela que é advogada. E o assunto da nossa conversa hoje são os golpes dos mais diversos tipos. Gabriela, cada vez mais comum a utilização dos meios digitais para os mais devidos fins. E com isso, o aumento também de vítimas por estelionatários. Os golpes estão aí, precisamos estar atentos, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Valesca, bom dia, ouvintes da Rádio Rosário. Um prazer compartilhar o microfone contigo hoje. E infelizmente, Valesca, estamos aqui para comentar sobre esse aumento crescente do número de golpes na internet ou por ligações telefônicas. Valesca, quanto mais a tecnologia avança, né, mais as tentativas de golpe se tornam sofisticadas. De acordo com o Serasa, a cada 8 segundos, um brasileiro sofre uma tentativa de fraude. Então a gente tem que ter a ideia de eu não caio em golpe, eu tenho todos os cuidados. Infelizmente, nós estamos vulneráveis, né? Somos todos vulneráveis e temos que ter cuidado. E também não adianta ter aquela postura de ridicularizar a vítima, precisamos ter empatia e cuidar, ficar atento a essas situações. Aquela frase de o golpe tá aí, cai quem quer, não se aplica, Valesca. Cada dia a criatividade dos criminosos no uso da tecnologia tem servido para criar novas formas de invasão nas redes sociais, em perfis, plataformas como Instagram, Facebook. E Gabriela, em quais redes sociais ou locais esses crimes vêm ocorrendo com uma maior frequência? Como eu estava comentando, Valesca, principalmente nas redes sociais mais acessadas. O Instagram, Tinder, aplicativos de mensagens como o WhatsApp. O objetivo é sempre o mesmo. É ludibriar as vítimas e tentar obter vantagens econômicas, utilizando-se de formas mais variadas, né? Envios, por exemplo, de links para captar dados bancários, para tentar acessar as contas, ou aquele famoso solicitar dinheiro no WhatsApp, se passando, né, por parentes, se passando assim, ou pelo verdadeiro usuário do aplicativo. Embora o nosso Código Penal, Valesca, tenha penalizado de forma mais gravosa os furtos e estelionatos pela internet, infelizmente eles vêm acontecendo e é difícil a localizar muitas vezes o autor desse crime. Mas a gente tem formas, né, para denunciar, para ficar atentos. E os golpes são os mais diversos, né, Valesca? Agora a gente viu comentamos antes de entrar aqui no ar, o documentário do golpista do Tinder. Sim. Na Netflix, que ele se passava por um magnata, né, dos diamantes, envolvia as vítimas numa situação amorosa, ali num liame, né, psicológico. Sim. Até para depois dizer que estava em situação de risco e pedir dinheiro, utilizar os cartões de crédito. Então é preciso ter muito cuidado, inclusive no namoro à distância, na utilização do Tinder, de perfis, né, nas redes sociais, no envio de imagens para uma pessoa que tu não conhece. Depois tu pode ser vítima de extorsão. Fotos íntimas. Fotos íntimas. Essa pessoa depois pode utilizar para te chantagear, para pedir dinheiro. E nós temos também golpes de falso boleto. Às vezes te encaminham, assim, tu tem a conta de luz para pagar, a conta de água, e aí por algum motivo vem uma mensagem ali da Corsã, da RGE, olha, está aqui sua conta, a fatura. Tem que ter cuidado, porque esse boleto pode ser falso, a gente pode estar sendo vítima de um golpe, infelizmente. Até mesmo por e-mail, até da Receita Federal, outros órgãos fiscalizadores, Detran, muitos outros, várias pessoas já passaram por isso. Perfeito. E eu digo, Valesca, para os meus clientes e amigos, assim, que sempre que você está sendo cobrado por uma instituição, um banco, INSS, vá pessoalmente até o local. Se você tem dúvida se pode haver uma multa, alguma pendência, se dirija ao Detran, vá até o INSS ou até o seu banco, vá pessoalmente verificar se você foi vítima de algum bloqueio indevido na sua conta, se alguém está fazendo saques. Então é importante se dirigir até a sua agência, tirar essa dúvida, não passar dados por telefone, não passar senhas,
Porque no momento ali do golpe, você pode estar fragilizado, né? Você está nervoso muitas vezes, acha que está acontecendo, né, algum prejuízo financeiro, e aí muitas vezes, na pressa, no nervosismo, você toma a decisão errada e acaba tendo um prejuízo maior, né? Do que parar, respirar, sair dessa situação, procurar ajuda, falar com o advogado, com o familiar e ir até a agência ou a instituição pessoalmente para resolver. Importantíssima essa dica. E Gabriela, mas também através das ligações telefônicas esses crimes ocorrem. Você poderia exemplificar alguns casos? Claro, Valesca, por ligações é muito frequente a história assim, você tem um processo de consumidor, muitas pessoas têm, né, tramitando nos juizados de pequenas causas, e a pessoa liga dizendo que é do Tribunal de Justiça, que é o advogado, que vai facilitar o recebimento dos valores da atuação judicial, do teu precatório. Pessoal, o Tribunal de Justiça, advogados que não é o seu advogado de confiança, eles não fazem esse contato por telefone. Ou não solicitam que você deposite R$ 1.500 para ter acesso, digamos, aos seus 30 mil que está lá na ação judicial. Então, muito cuidado. Esses golpes, as pessoas utilizam termos jurídicos, termos técnicos. A história é tão bem contada que você pode sim cair e acabar fazendo um depósito na esperança de ter o seu processo julgado de maneira mais célere ou algum valor liberado. E isso não acontece, Valesca. Ninguém faz contato, tribunais superiores não entram em contato por telefone solicitando liberação de parte de valores, ou eles dizem que é para pagar as custas do processo. Isso, infelizmente, é mais um golpe que está aí na praça para tentar que a pessoa faça, né, um depósito de um valor pequeno, ou às vezes nem tanto, né, para liberar valores de um suposto processo. Ou também tem os falsos sequestros, sim, né? Por telefone. Por telefone, estou aqui com algum familiar, enfim, eles ainda acontecem. Então, nesse momento desliga o telefone, tenta contatar o familiar com calma. Gabriela, mas e se de fato for um sequestro? Bom, aí você, provavelmente, a pessoa vai te ligar novamente, você vai conseguir falar com a autoridade policial antes. Não saia fazendo depósitos, porque é muito provável que seja um golpe do falso sequestro. Tem também o falso sequestro, na verdade, também parecido com esse, que se faz passar, se utiliza, clona o número do WhatsApp, aí vem rede social, número de telefone, tudo misturado, exato, né? E pede dinheiro para um familiar, se faz passar por aquela pessoa. Exato, usando as redes sociais. Por isso que é importantíssimo se certificar. Não, eu estou falando mesmo com a Valesca no WhatsApp, esse é o número dela, ela trocou. E é pedindo dinheiro, né? Exato. Para, né, conversa com um amigo, verifica se o número de fato é de quem está falando, para não acontecer esse prejuízo econômico e emocional também, sim, né, Valesca? A gente fica muito abalado quando passa por isso, então é preciso muita atenção. Verdade. E, Gabriela, o que deve se fazer, então, após sofrer um golpe pela internet ou ligações? Valesca, eu aconselho a pessoa a imediatamente procurar um advogado de sua confiança, inclusive para receber orientações na hora de preencher o boletim de ocorrência, porque você pode estar muito nervoso, de repente tu te dirige até a delegacia, então se possível contate o advogado, ele pode te acompanhar para registrar um boletim de ocorrência, para fazer um relato preciso e objetivo dos fatos, que isso pode facilitar a obtenção de danos morais em alguns casos, né? Em algumas falhas dessas plataformas ou das próprias instituições financeiras. Se o golpe tiver ocorrido na rede social, você pode solicitar o bloqueio da sua conta ou outras providências, como pedir para os contatos denunciarem o perfil na plataforma, porque quanto mais pessoas denunciarem, mais rapidamente a plataforma toma conhecimento do ocorrido e pode bloquear a conta, pode bloquear ou rever o número do WhatsApp. Um grande número de pessoas acaba por não fazer esse boletim de ocorrência ou buscar uma autoridade policial, os Perfeito. órgãos de segurança. Mas a reparação desses danos, isso é possível por ser tão difícil, né? Valesca, muitas vezes, dependendo da plataforma que é utilizada, seja uma instituição financeira ou as redes sociais, os nossos tribunais superiores têm entendido que a relação entre a plataforma, o usuário com o seu banco é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. E nesses casos, a falta de segurança
dessas plataformas, ou a demora em dar uma resposta ao usuário, ou a própria instituição financeira, alguma recusa injustificada na hora de devolver valores, tudo isso sim pode trazer direito a uma indenização pelos danos materiais e pelos danos morais, né, conforme o caso, na esfera civil, independente depois se vai ser apurado o crime de fraude, de estelionato. Então é muito importante sim registrar o boletim de ocorrência para a gente, o advogado, entender o que se passou, se houve uma conduta apenas do consumidor, se houve uma falha da plataforma ou do banco, uma falha na segurança do banco. Muitas instituições financeiras têm sistemas de seguro, avisam o cliente, o consumidor, que está ocorrendo saques indevidos. Então a gente consegue sim traçar ali um caminho para verificar se houve uma falha também da instituição financeira ou dos próprios mecanismos de segurança, de proteção de dados das redes sociais. Isso também é muito importante, Gabriela, que o consumidor ali, o cliente da agência bancária ou outros serviços que venha a adquirir, tenha esse cuidado também, né? Até onde eles estão preocupados com a minha segurança, principalmente porque hoje se utiliza cada vez mais os home bankings, os aplicativos de transferência, o próprio Pix. Valesca, você tocou num ponto muito importante. O cliente, o consumidor, ele deve procurar o seu banco, ele deve ter informações se existe esse seguro de proteção contra golpes, se existe essa possibilidade de avisar o consumidor que está sendo vítima de saques indevidos, se o banco monitora, o banco traça o perfil do seu cliente, sabe se ele está viajando, né, para o exterior, por exemplo, se ele está na cidade. Então, dá sim para procurar a agência que forneça um melhor serviço de segurança, de proteção de dados no uso da internet, né, desses aplicativos que o banco tem no celular. É muito importante, sim, o nosso ouvinte se dirigir até o seu banco e ter essas informações para ficar mais seguro. Não, né, o banco que eu estou, tenho a minha conta, os meus dados, me sinto seguro e protegido porque eles me oferecem mecanismos, né, proteção em caso de golpes. Bem interessante. Essa é uma das precauções. E quais são as outras para que evitemos ser vítimas de golpes, Gabriela? Olha, Valesca, nas redes sociais, eu sempre digo, principalmente quem tem perfis abertos a todo o público ou utiliza para prestação de serviços. Hoje é muito comum, né, a gente divulgar o nosso negócio, né, nas redes sociais. É ter cuidado de nunca colocar dados pessoais, assim, cuidar em divulgar endereço, divulgar informações que só os seus familiares conhecem, porque essas informações podem ser utilizadas para a prática de golpes. Ficar sempre atento quando eu vou acessar algum site, verificar ali se não tem algum erro de português no site que eu estou acessando, se esse site não pode ter sido clonado. Cuidar com os links que a gente recebe via e-mail, via WhatsApp. Às vezes parece uma simples atualização da minha página, mas ali tem um vírus, podem hackear, né, a minha conta, pegar a minha senha. Acontece muito no Instagram, né, as pessoas são vítimas de contas hackeadas. Temos que sempre estar atentos a avisar os nossos contatos, né, em caso de ter uma conta bloqueada. E é possível utilizar recursos de verificação de senha em 2 etapas. Hoje a gente pode procurar na internet como proteger melhor as minhas senhas, né? Ter esse cuidado de trocá-las com frequência, não usar sempre a mesma, né? Cuidar o que a gente expõe também nas redes sociais, nunca informar códigos de acesso por SMS, por mensagens, sempre verificar a autenticidade de Pix, de boleto, né? Passar os olhos 2 vezes, verificar se quem enviou é de fato, né, quem é o teu credor, que tu tens que pagar. Porque hoje, como a gente estava comentando, os golpes estão cada vez mais sofisticados, com requintes que fica difícil mesmo o consumidor escapar de uma situação. Então tem que estar muito atento, cuidado redobrado para não ser vítima de um golpe pela internet ou por ligações telefônicas. Dicas importantíssimas, Gabriela. Nós queremos muito agradecer a tua vinda, a tua disponibilidade em estar aqui hoje. Tivemos outras oportunidades dos mais diversos assuntos para conversarmos e é importante esse cuidado, né, para o consumidor, estar atento para não ser vítima. Exato. Valesca,
muito obrigada pelo espaço, estou sempre à disposição. E o ouvinte deve ficar atento. Na dúvida, está numa situação, ficou nervoso, desliga o telefone, conversa com o familiar, com o advogado, vai até o banco, a agência. Não tome nenhuma decisão precipitada, porque você pode estar sendo vítima de um golpe. Muito obrigada. Nós conversamos com Gabriela De Villa, advogada, sobre os golpes de internet também por telefone.